Ok, pessoal, boa noite aí para vocês. Vamos começar a nossa aula de hoje. O assunto que a gente vai abordar na aula de hoje, na aula 02, né, vai ser a parte de determinação de disjuntores e cabo condutores, conforme item da NBR 5410 de 2004. E esse item é o item 5341, que fala justamente sobre coordenação entre condutores e dispositivos de proteção. O nome é bem grande, mas vamos já fazer a explicação para a gente entender o que isso aqui quer dizer. Então, iniciando a nossa parte de explicação inicial da parte de NBR 5410, do ano de 2004, conforme eu falei na aula de introdução ontem, essa NBR ela trata sobre instalações elétricas de baixa tensão. Então, tudo que for envolvido com baixa tensão é essa norma que nós vamos estar utilizando. E, só para a gente recapitular, tudo que for baixa tensão, né? Tudo que está relacionado até 1000 volts, de alimentação até 1000 volts em tensão alternada e 1500 em tensão contínua. Então, falou em baixa tensão, estamos falando nesses dois níveis de trabalho. Então, por mais que você esteja trabalhando na indústria, né, por exemplo, uma indústria que tem 440, 480, 660, a NBR 5410 ainda é aplicável para esses setores. Porque a gente utiliza muito o modelo residencial para falar sobre a 5410 e a gente trata pouco na parte industrial. Na verdade, o que a gente vê no residencial, no cálculo de disjuntores, de condutores, pelos fatores de queda de tensão, influência da distância, pela capacidade do circuito, o que a gente vê no residencial, a aplicação é a mesma. É claro que a gente tem que tomar outros cuidados, mas esses cuidados vão ser apresentados conforme a gente vai vendo o módulo. O outro detalhe que a gente vai falar especificamente nessa aula é que a gente ainda, como introdução, né, a aula de hoje, nós não iremos levar em consideração ainda os fatores. Deixa eu adicionar aqui o colega. Nessa aula de hoje, a gente não será levado em conta ajudar o colega aqui, isso. Nessa aula de hoje, não será levado em conta os fatores, né, que influenciam na capacidade do cabo, como, por exemplo, os fatores de agrupamento, ou seja, números de circuitos elevado no mesmo eletroduto, e nem os fatores de temperatura ambiente. E essa temperatura ambiente é a do ar ou pelo solo. Então, os cálculos que nós vamos fazer vão ser cálculos mais simplificados, que é para justamente a gente entender qual é a aplicação da fórmula que a gente está fazendo, o que a fórmula quer dizer, e
e podemos entender a aplicação da fórmula. Então, não vamos misturar muitos conceitos hoje, para quando a gente começar a falar desses conceitos, vocês já tiverem o domínio da fórmula, do que calcular, do que utilizar com ela, e quando a gente aplicar esses fatores, a gente já vai ter facilidade de trabalhar com a fórmula. Então, vamos falar um pouquinho desse item da 5410, né, que trata sobre coordenação de disjuntores e cabos, né. O item principal... Deixa eu só adicionar o pessoal aqui. O item principal que nós vamos utilizar é o item 5.3.4, que fala sobre proteção contra sobrecarga. E o que esse item fala? Ele fala que todos os condutores, né, vou até escrever aqui para não passar despercebido aqui. O que ele fala? Ele fala nesse item que todos os condutores vivos devem ser protegidos por dispositivos de segurança e seccionamento que permitam a interrupção simultânea dos alimentadores. Vou colocar a interrupção simultânea da fonte de alimentação. Beleza, o que esse item quer dizer? Por exemplo, se nós temos um circuito monofásico, se o nosso circuito que nós estamos trabalhando for monofásico, o disjuntor automaticamente que nós temos que trabalhar é um disjuntor monopolar. É um disjuntor monopolar. É obrigatório ser monopolar. Se o nosso circuito for um circuito bifásico, o disjuntor é um disjuntor bipolar. E potência no circuito trifásico, disjuntor bipolar. Então, quando a gente fala sobre o item 5.3.4, proteção contra sobrecarga, ele determina que todos os condutores vivos, né, um abre aspas aqui que eu já ia esquecendo, condutores vivos são todos os condutores que estão com a fase em alimentação. São todos os condutores percorridos pela fase do alimentador. Ou seja, se a gente tem um circuito com duas fases, então nós temos dois condutores vivos. Se nós temos um circuito trifásico, três condutores vivos. Então, a quantidade de fases que nós estamos trabalhando representa a quantidade de polos nos nossos disjuntores. E como esse item 5.3.4, ele fala especificamente que os dispositivos devem ter segurança que permita o seccionamento, que permitam a interrupção simultânea. Permitam a interrupção simultânea da fonte. Ou seja, a pergunta que o pessoal faz constantemente, né? Eu posso usar dois circuitos, dois disjuntores mono para proteger uma instalação 220? Na nossa caso, que 220 é fase, né? Por esse item da norma especificamente, nós não podemos fazer esse tipo de arranjo, né? Não vou falar o nome que a gente sabe muito bem qual é.
Então, se nós temos um circuito bifásico, utilize disjuntores específicos para circuitos bifásicos, que é o caso, o disjuntor bipolar. Se você estiver utilizando circuito trifásico, desculpa, você tem que utilizar um disjuntor tripolar. E o disjuntor mono, né, o circuito monofásico, qual é o arranjo, né, que a gente vê muito por aí? Vocês conseguem imaginar um tipo de gambiarra que o pessoal utiliza aí dos circuitos com disjuntores bifásicos? Lá na marcenaria do meu cunhado, os motores elétricos são trifásicos, né? Vai três fases, aí a gente vai lá e acha que vai encontrar lá um negócio bonito, né? Contactor e tal, tudo mais. Não, a gente acha um disjuntor monopolar para cada fase. Pois é, então, nesse caso aí, ele estaria em desobediência com a norma da 5410, né? Ele tem que ser, por exemplo, né? Eu estou colocando o disjuntor bipolar aqui, para eu aproveitar o exemplo que eu quero falar. Por exemplo, você utilizar com esse intertravamento aqui, ó. Por isso que os disjuntores bipolar e tripolar, eles possuem essa arte de interligação, né? Porque em caso de falha, a norma pede que as duas fases sejam seccionadas. Ok? Então, o recomendável é que você sempre utilize o disjuntor de acordo com o número de fases que você está utilizando e sem aqueles arranjos com prego e nada, não. Não adianta colocar 3 disjuntores monos com prego, né, que eu já vi por aí, e dizer que é um disjuntor tripolar. E disjuntor bipolar, utilizando apenas um polo. Não sei se você já viu por aí, né? Ou seja, apenas uma fase. Do mesmo jeito que a norma diz que nós temos que utilizar os disjuntores de acordo com o número de polos, o disjuntor bipolar ele vai conseguir desarmar sem problema nenhum, só que nesse caso você já estaria utilizando um disjuntor além da necessidade do circuito. E outra coisa, com certeza, quando você precisasse do outro polo, né, com certeza esse polo poderia estar danificado, ou você pode danificar um disjuntor com a capacidade de utilização além do que a gente utiliza, né? Então, o que a gente vê normalmente é você tentar transformar um disjuntor bipolar num disjuntor mono. Como é que a gente faz? Pega a entrada e joga a outra perna de fio, né? De volta para a entrada. E desta forma nós estaríamos utilizando os dois polos desse disjuntor. É claro que isso aqui é uma alternativa, mas eu não recomendo essa utilização. Isso aqui é só em casos que você precise dar uma solução imediata, mas isso aqui é só uma solução provisória. Então, se você está fazendo um projeto elétrico e que você precisa de um determinado disjuntor, utilize aquele determinado disjuntor. Evite fazer esse tipo de arranjo que eu estou demonstrando aqui. Ok, pessoal? Eu vou até apagar para não gravar isso na mente, né? Que, infelizmente, coisa errada grava rápido. Paga logo, professor, pelo amor de Deus. Tem gente aí que já está querendo fazer. Já apaguei, já. Já apaguei, já. Não tá ouvindo, não, né? Tranquilo? Não, ainda não. Mas ele vai ouvir que a aula está gravada. Beleza, pessoal? Entendi dessa parte inicial, falando de interrupção simultânea e sobre a quantidade de polos do disjuntor que nós devemos utilizar. Agora vamos falar o nosso objetivo principal, que é o item 5.3.4.1, que fala justamente sobre a
coordenação, né, vou até escrever novamente, coordenação entre condutores e dispositivos de proteção. O que quer dizer aqui? Que para garantir, vou escrever mais aberto aqui, para garantir a proteção do meu cabo condutor, eu tenho que garantir algumas situações. Então, vamos escrever aqui, para que seja garantida a proteção total do condutor utilizado, o dispositivo de proteção deverá seguir as seguintes condições. Quais são essas condições? A primeira condição que nós devemos levar, deixa eu adicionar aqui o colega, a primeira condição que tem que ser levada pela norma é que essa fórmula seja obedecida. Vou escrever aqui, vou já explicar o que ela quer dizer. O que essa fórmula quer dizer? Ela está dizendo o seguinte, que o meu circuito, que é a minha corrente IB, que é nada mais do que a minha corrente do circuito que nós queremos proteger, ou seja, é o que a gente chama de corrente de projeto também, corrente do circuito ou corrente de projeto. Ou seja, aquelas fórmulas que eu apresentei ontem na nossa revisão, fórmula da corrente para circuito monofásico, para circuito trifásico, para circuitos com motores trifásicos, tudo aquilo ali é a nossa IB, ou seja, a minha corrente de projeto. O que vem ser IN? IN na 5410 nada mais é do que a corrente nominal do dispositivo de proteção utilizado. Ou seja, é a nossa corrente do disjuntor. Aqui eu vou chamar uma breve atenção, e na minha apostila que eu mandei para vocês, eu chamei esse IN de IDJ, só para poder associar o nome disjuntor com a função dessa IN, tá? Então, a corrente do disjuntor IDJ é o que está escrito lá na apostila que eu mandei. E o que vem ser o IZ? IZ nada mais é do que a corrente... Opa! É a corrente do cabo condutor. Na verdade, a gente nem chama de corrente, a gente chama de capacidade de condução de corrente dos condutores previstos na instalação elétrica. Ou seja, vamos começar a utilizar aquelas tabelas que a gente conhece de, por exemplo, quanto que um cabo 2,5 com 2, de acordo com a 5410, né, eu vou consultar a tabela, eu vou achar 24 amperes. 4 milímetros, a 5410 diz que é 32 amperes.
Então, esses valores que a gente já conhece padronizado, esses valores IZ, ou seja, a capacidade máxima do condutor previsto na instalação elétrica. Isso daí é o nosso IZ. Tranquilo? Nessa primeira fórmula aí que nós vamos levar em consideração. Então, o que essa fórmula está querendo dizer? Que o meu disjuntor, ele tem que estar sempre acima da minha corrente nominal, ou seja, o meu IB é a minha corrente de projeto, o meu disjuntor, ele sempre tem que estar acima, e o meu cabo condutor, né, que eu vou estar utilizando, ele sempre deve estar acima do disjuntor. Então, vou fazer essa simplificação da fórmula, né? Essa explicação simplificada. Que é o item 1. A corrente do disjuntor sempre será, na verdade, a corrente de projeto sempre será menor que o valor do disjuntor escolhido. Aqui entra uma observação para quando a gente for fazer a escolha do disjuntor. A escolha, vou até colocar no parágrafo seguinte, a escolha do disjuntor sempre será levada em consideração o valor igual ou maior seguinte da corrente de projeto. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente começar a compreender o que a gente está explicando teoricamente e começar a entender o que essa teoria da 5410 que eu estou falando. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vamos utilizar um exemplo de um chuveiro elétrico, que é o exemplo mais clássico que a gente vai estar sempre utilizando. Primeiro porque é o que vai estar sendo determinada com fator de potência igual a 1, né, que a gente ainda não vai trabalhar envolvendo agora nesse momento. Mas, nos exemplos mais para frente, a gente vai começar a utilizar o fator de potência para a gente entender a diferença que a gente vai estar observando. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Considere um chuveiro elétrico de 5.500 watts. Por coincidência, é o exercício que o colega colocou lá no grupo do WhatsApp, em que ele perguntou qual era o disjuntor, né? Considere um chuveiro elétrico de 5.500 watts com uma tensão de alimentação de 220 volts. Determine o disjuntor para este chuveiro elétrico. Aqui a gente precisa, nesse exemplo, relembrar qual é a fórmula que nós vamos utilizar da potência, né? A fórmula que nós vamos estar utilizando é esta aqui, ó. O cálculo da fórmula para corrente para circuitos monofásicos. Por que monofásico, se aqui é 220? Porque o comportamento da tensão em 220 é o mesmo comportamento se fosse um circuito fase neutro, em que o fase neutro, em vez de ser 127, seria 220. Então, por ele ter o mesmo comportamento, apesar de ser em 220, fase, a fórmula é a mesma que nós vamos estar utilizando. Na revisão de ontem, eu falei que fator de potência para circuitos de aquecimento, né, que é o caso que a gente está utilizando, o fator de potência para aquecedores
por se tratar de uma resistência, esse fator de potência vai ser igual a 1. E qualquer valor multiplicado por 1 é o próprio valor. Então, a gente fica com a potência de 5.500 watts, dividido pela tensão, que é 220 vezes 1. Então, é o próprio 220. Essa corrente que a gente está calculando aqui vai ser o valor de 25 amperes. De 25 amperes. Nesse caso aí, se a gente fosse, por exemplo, escolher disjuntor da marca, eu espero escrever certo, mas se eu estiver escrevendo errado, por favor, desconsidere. Da marca Schneider, eu acho que é assim que escreve. O modelo IS9, que é o modelo, a melhor marca referência para modelos residenciais. E existe o disjuntor, onde a corrente do disjuntor é exatamente 25 amperes. Então, eu posso, de acordo com a nossa fórmula aqui, ó, eu tenho IB25, né? Deixa eu escrever aqui embaixo novamente. Eu tenho a corrente de projeto. Então, nesse caso aqui, essa corrente que nós calculamos aqui é a corrente de projeto. Ou seja, esse chuveiro elétrico, ele vai consumir 25 amperes. A fórmula que a NBR 5410 nos mostra, né, nos apresenta, ela mostra menor ou igual à corrente do disjuntor. Nesse caso aqui, eu vou colocar o IDJ, que é igual como está na nossa apostila, tá? Então, como existe nessa marca da Schneider um disjuntor de 25 amperes e a fórmula permite disjuntores de valores iguais à corrente de projeto, então eu posso escolher, sim, o disjuntor é exatamente igual à corrente de projeto. Agora eu vou fazer a pergunta para lembrar lá do módulo de instalações prediais, em que eu fiz uma breve apresentação sobre disjuntores. Por que eu posso escolher esse disjuntor exatamente igual ao valor do projeto, ao valor do circuito do chuveiro, por acaso? O disjuntor vai ficar desarmando porque eu estou usando uma corrente exatamente igual à corrente do circuito? Vamos fazer uma recapitulação aqui. Isso aí é porque ele não tem pico de corrente, atenção. Umedecer o Não. indutivo. Não, meu colega, não é por esse motivo. Beleza, vamos fazer a nossa recapitulação. Lá no módulo de instalações elétricas, eu falei o seguinte, que todo disjuntor, ele possui uma corrente de atuação, lembram? Que é a corrente de... Infelizmente, eu não lembro qual foi o nome que eu coloquei aqui, né? Mas vamos colocar aqui a corrente de atuação, uma IA aqui, que ela começa a atuar a partir de 1,13 a corrente do disjuntor. Não sei se vocês estão lembrados disso daí. Ó. Todo disjuntor, ele só vai começar a atuar a partir dessa multiplicação aqui. Ou seja, o meu disjuntor é 25 amperes. Mas a partir de quanto efetivamente ele vai começar a desarmar por algum motivo, por algum problema de sobrecarga? A partir de 1,13 vezes os 25 amperes desse disjuntor.
Então, a corrente de atuação, né, a partir de quantos amperes ele começar a atuar, vai ser a partir de 28,25 amperes. Ou seja, todo disjuntor ele vai obedecer essa fórmula aqui, que eu estou colocando em azul. Então, por mais que você escolha, por exemplo, o disjuntor de 25 amperes, que é o exemplo que eu estou colocando aqui, é igual ao valor da corrente de projeto, que é a corrente de 25 amperes também. Então, você poderia, sem saber, se você não souber essa parte aqui dessa atuação, né, que foi o que eu expliquei lá em módulo de projetos, de instalações prediais, mas estamos fazendo essa recapitulação aqui, todo disjuntor ele só começa a atuar com 1,13 o valor do disjuntor. Então, pode ser o disjuntor de 25, pode ser o valor do disjuntor de, eu acho que é 32, disjuntor de 40, disjuntor de 50, por aí vai. Para qualquer disjuntor, o disjuntor que você pensar, multiplica por 1,13, é o valor que ele vai começar a atuar. Então, nesse caso aqui, o disjuntor ele tem, vamos chamar de tolerância, né? Ele tem uma tolerância de até 28,25 amperes. Vou fazer uma pergunta. Qual é a possibilidade da corrente de projeto aumentar além dos 25 amperes aqui que a gente está calculando? O que poderia ocasionar esse aumento? Alguém teria algum palpite? Uma sobrecarga. Positivo, né? Uma sobrecarga, mas como que seria, como é que ocorreria essa sobrecarga? Vamos só lembrar como é que, não sei se você... Pode falar aí, Luiz. Maior dimensionamento. Não, no caso aqui, ó, todo chuveiro... Deixa eu... Vou colocar no mudo aqui, isso. Todo chuveiro elétrico, né, se você já tiver a curiosidade de ver um chuveiro aberto, ele parece uma espiral, né? A minha espiral não está muito boa, que eu não sou muito bom de desenho. Então, essa espiral ela tem um valor de resistência. Vamos dizer que nessa espiral ela quebrou bem aqui e, em vez de ela passar dando a volta, essa quebra ela fez tipo uma emenda, né? Juntou um ponto com o outro e, em vez de passar pela parte enrolada, ela passou por um caminho mais curto. Então, essa nova resistência, ela vai apresentar um valor menor, né? Ela vai apresentar um valor menor, e aquela nossa lei de Ohm, né? Onde que diz que a corrente ela é tensão dividida pela resistência. Se a nossa resistência diminuir, essa divisão, o resultado final é um aumento de corrente. O outro problema, a outra alternativa, né? Ou seja, a elevação, né? A elevação de corrente pode ser por um defeito no chuveiro, ou seja, a nossa corrente vai aumentar porque o chuveiro deu algum defeito, ou dois, o consumidor final instalou um chuveiro de potência maior. Então, vamos dizer que você projetou para 5.500 watts
aquele chuveiro, para aquele cabo, para aquele disjuntor. O nosso cliente teve a brilhante ideia de comprar um chuveiro de 6.500 watts. 6.500 watts em 220 vai dar 29 amperes. Né? 29,5 no nosso exemplo. Se o disjuntor começa a atuar com 28, nessa escolha que nós fizemos, esse chuveiro de 6.500 watts, ele não vai poder funcionar, porque ele vai ficar desarmando o nosso disjuntor. Isso é um erro de projeto? Não, não é erro de projeto. Você dimensionou o circuito para uma potência e o nosso cliente, né, o nosso consumidor, querendo colocar um circuito com uma carga maior do que ela foi projetada. Então, quando a gente utiliza projetos elétricos, já tem que falar para o nosso cliente ou prever o que o cliente vai utilizar. Então, por exemplo, você vai dizer que o cliente quer um 6 watts. Você projeta o circuito para 6.000 watts. Ah, eu quero um chuveiro para 4.500. Você vai projetar para 4.500. Por quê? Porque conforme a escolha da potência, o disjuntor, né, o disjuntor que você vai escolher vai ser diferente. Ok, pessoal? Compreendido essa primeira parte? Pode perguntar. Você está falando aí que ele começa a disparar a partir do 28, né? 28,5 amperes. Isso seria o pico na hora que você liga ele, que ele dá aquele pico lá e volta para uma amperagem mais baixa. Como é que seria isso? Porque quando ele atingir esses 28,25, ele não tem que disparar o disjuntor, uma vez que ele é de 25? Não, ele não. Não, eu vou fazer um desenho aqui rápido. Vocês lembram de um desenho que eu fiz assim, ó? Acho que foi no módulo de instalações, né, que eu falei. Em que isso aqui é o desenho da curva do disjuntor, que pode ser curva B, curva C ou curva D. Esse disjuntor de 25 amperes, ele vai começar a atuar a partir de 28,25. A partir de 28,25. E ele vai entrar no que a gente chama de fase de sobrecarga. Ele vai entrar na região de sobrecarga, em que ele vai demorar, né, vou colocar em um ΔT aqui, que ele significa que dentro desta região aqui, ó, dentro dessa região que eu estou desenhando aqui, ele demora um tempo. Ele demora um tempo conforme a corrente de sobrecarga. Chuveiro elétrico, a gente utiliza circuito de disjuntor B. Por que B? Porque ele tem uma tolerância até 3 vezes a corrente do disjuntor. Então, se esse disjuntor é 25 e multiplicar por 3, a corrente que ele vai entender aqui vai ser de 75 amperes. Isso aqui já não é mais sobrecarga, né? Isso aqui a gente já vai ser... Você fez aí, isso daí é o pico de entrada de funcionamento para poder voltar ao normal? Não é exatamente o pico, né? Porque, por exemplo, você pode ligar um equipamento que chegue a 40 amperes. 40 amperes, ele estaria mais ou menos aqui onde eu estou marcando esse X, por exemplo. Mas se esse 40 amperes foi só na entrada de funcionamento e ele depois retornou para os 25 amperes, que é bem aí nesse segundo X que eu estou fazendo,
esse disjuntor nunca vai desarmar. Ele vai ficar dentro da região de trabalho dele. Ok? Eu vou, baseado nessa pergunta, na nossa aula de amanhã, vou fazer uma revisão de curva de disjuntores. Tá beleza, pessoal? Isso aqui foi só para a gente entender aí a pergunta do Jairo que ele fez. Então, se nós temos uma corrente de atuação mínima, nós não precisamos nos preocupar por estar escolhendo um disjuntor de corrente igual à corrente de projeto. Tá ok, pessoal? Isso aqui para circuito resistivo, né? Para mostrar esse item 1, né, que eu coloquei aqui da escolha, de disjuntor de valor igual ou maior seguinte, né? Agora a gente vai fazer um cálculo diferente, para mostrar qual é o disjuntor que eu tenho que escolher quando o valor dele é diferente do valor do projeto, né? Vamos agora para o nosso exemplo 2. Considere agora um eletrodoméstico que consome 1.400 watts em 127 volts. Como trata-se de um circuito de uso específico, utilizar o fator de potência igual a 0,92. A fórmula aqui para esse caso, novamente, a fórmula da circuitos monofásicos, né? Potência dividido por tensão vezes fator de potência. Fazendo essas contas, né? Como ele falou que é um circuito específico, né? Por causa da potência que ele determinou, pode ser, por exemplo, existe forno elétrico, né? De 1.400 watts, de 1.600, 1.800, né? Então ele decidiu, nesse eletrodoméstico, fazer um circuito específico, né? E quando a gente faz uso específico de tomadas, nós devemos prever que essa tomada vá utilizar, no mínimo, esse fator de potência 0,92. Por quê? Por causa daquela recomendação que eu falei na nossa revisão ontem, que as nossas concessionárias de energia, elas determinam que o fator de potência seja, no mínimo, esse valor de 0,92. Então, fazendo as contas, nós vamos ter um equipamento de 1.400 watts, dividido pela tensão 127, pelo fator de potência 0,92. Essa corrente que nós estamos procurando, já podemos escrever IB aqui, vai ser 1.400 dividido por 127 vezes 0,92. Não esqueçam, nesse caso aqui, tá? Não esqueçam de colocar o parêntese aqui embaixo, né? Se vocês estiverem fazendo essas contas no celular. Se você esquecer esses parênteses na conta no celular, até mesmo na calculadora científica, tá? O valor vai dar errado. A resposta foi 11,98, né? A gente pode arredondar para 12, mas vamos utilizar aí o número quebrado mesmo. 11,98 amperes. Tá? Qual vai ser o disjuntor? Lembrando que a tabela da Schneider, ela tem disjuntor
de 13 amperes e tem disjuntor de 16 amperes e tem disjuntor de 20 amperes. Nesse caso aqui, a nossa norma ela diz o seguinte: ou você escolhe o valor igual, né, que foi o caso do chuveiro elétrico, né, que eu coloquei. Nós escolhemos o disjuntor de 25, apesar da corrente nominal ser 25. Não tem problema escolhermos disjuntores casado com a corrente nominal. Nesse caso aqui, o disjuntor que nós vamos escolher é o maior seguinte ao valor calculado. Então, a nossa escolha aqui vai ser pelo disjuntor de 13 amperes. É o disjuntor correto a escolher. Já sei que a pergunta é até a frase que eu falei lá no módulo de instalações prediais, né? Mas eu não acho o disjuntor de 13. Então, se porventura no mercado a gente não achar o nosso disjuntor de 13, essa lista que inclui 13 amperes sai e o nosso valor seguinte maior vai ser o de 16, tá? Só se você não achar no mercado o de 13 amperes. Que, diga-se de passagem, é difícil achar, tá? E o que seria esses 20%, Everson? Eu não entendi a pergunta aí. Não tem que deixar 20% de folga? Não, aqui não precisa deixar 20% de folga, porque eu vou até escrever novamente aqui em cima, né? Todo disjuntor, eu vou copiar aqui a fórmula. Todo disjuntor, ele tem uma tolerância, né? Ele tem uma atuação mínima. Aonde que começa essa atuação mínima do disjuntor? Ela acontece com 13% do valor do disjuntor. Então, esse disjuntor de 16 amperes, né, vou colocar aí, vamos dizer que a gente não achou no mercado o de 13. Nós escolhemos o de 16. Esse disjuntor de 16, ele só vai começar a atuar a partir de 13% acima da corrente do disjuntor. Então, com 18 amperes é o valor de atuação desse disjuntor. Eu tinha esquecido do módulo de instalações prediais. Beleza, mas uma atenção aqui, tá? Que eu vou até falei lá no módulo de prediais. Não é porque esse disjuntor tem 13% de tolerância que eu vou escolher meu disjuntor baseado nessa tolerância, tá? Que foi até o exemplo que eu falei lá em prediais. Vamos dizer que a minha corrente de projeto aqui, né, foi 11 amperes. Foi 11 amperes. Aí, como eu sei que ele tem esses 13%, eu escolhi um disjuntor de 10 amperes. Porque se você fizer 10 amperes vezes os 13%, né, vai dar 11,3. Eu estaria dentro da minha corrente de projeto, né? Só que o que a nossa norma 5410 diz? Não é a tolerância que a gente tem que calcular, é o valor nominal do disjuntor. Então, esse circuito é 11 amperes. E eu estou escolhendo um disjuntor de 10, porque eu estou pensando nesses 13% que ele tem de tolerância da norma de fabricação de disjuntores, e por causa desses 13% ele vai até 11,3, essa escolha por esse disjuntor de 10 amperes, ela está errada. Ok, pessoal? Então, existe a tolerância do disjuntor? Existe, mas ela não é a determinante para você escolher o disjuntor. Quem vai escolher o disjuntor é a faixa do disjuntor. Disjuntor de 10, disjuntor de 13, disjuntor de 16. Essa tolerância é para caso que você, eventualmente, tenha uma variação na sua rede, em que
você vai ter uma elevação de corrente momentânea e que essa variação de corrente, né, ela não venha influenciar no seu disjuntor e ele fique desarmando sem necessidade. Essa aí é a parte da fórmula que eu estou explicando hoje, que é a parte do IB, ou seja, a corrente de projeto, menor ou igual à corrente do disjuntor. Só que a nossa fórmula, ela tem mais um pedaço, né? Tem esse IZ. Ela tem esse IZ. Então, vamos lá para a segunda parte dessa fórmula. O que vem ser a segunda parte? A escolha, né, do nosso cabo condutor. A escolha do cabo condutor sempre será baseada na capacidade de condução dos condutores escolhidos, podendo ser do tipo PVC, XLPE e outros modelos de isolante. E outros modelos de isolante com os quais serão determinadas as suas correntes máximas de condução. E com este valor, né, ou seja, essa corrente máxima de condução, que é o IZ, que eu estou escrevendo aqui, e com este valor de IZ, ele deve ser maior ou igual à capacidade de interrupção do circuito. Neste caso, o valor do disjuntor escolhido, que é o nosso IDJ. Então, o que esse repertório todo, né, que eu estou escrevendo aí quer dizer? Quer dizer que o cabo que eu vou escolher, ele sempre vai estar sendo escolhido com base em algumas coisas. Quais são essas coisas? Primeiro, se ele é do tipo isolante de PVC ou XLPE. XLPE é aqueles cabos de dupla isolação. PVC é aqueles cabos que a gente usa na nossa residência, né? Que você só tem o cobre e uma capa isolante em cima. E o que tem a ver se ele é de PVC ou se ele é de XLPE, de dupla isolação? É que se ele for de PVC, ele tem uma capacidade de condução determinada. Se ele for de XLPE, ele tem uma outra capacidade de condução. E outros modelos de isolante. Que modelos de isolante seriam, né? Eu não sei se vocês trabalham em ambientes que têm calor ou temperaturas ambiente elevadas, em que nós utilizamos cabos de silicone, né, que é um cabo geralmente branco. É muito utilizado em forno, deixa eu ver aonde mais. Fornos e ambientes quentes. Por quê? Porque por ele ser de silicone, né, a isolação dele é bem maior, a troca de calor que ele faz com o ambiente é mais rápida e ele não permite um aquecimento generalizado do cabo. São cabos apropriados para utilizar em ambientes com aquecimento. Então, eu vou tomar um exemplo aqui. Eu vou colocar a condução, por exemplo, de um cabo de PVC, que nós utilizamos muito, cabo de PVC de 10 milímetros. Deixa eu só pegar aqui o valor dele, só um minutinho. O cabo de PVC de 10 milímetros, vocês bem sabem, né? PVC
de 10 milímetros. Há 3 condutores carregados, pode ser um circuito trifásico ou um circuito 2 fases e neutro, ele conduz normalmente 50 amperes. Isso para PVC. Agora, o mesmo cabo XLPE, 10 milímetros, ele conduz, deixa eu olhar aqui direitinho, ele conduz 66 amperes. Então, só pelo tipo de isolante, né, ou seja, só pelo tipo de isolante que nós estamos adotando, o meu cabo conduz um pouco mais de corrente máxima em comparação a um cabo de isolação um pouco mais inferior. Aqui o de XLPE, ele tem 2 camadas isolantes. Ou seja, ele tem 2 camadas de isolação. Enquanto o cabo de PVC, como eu falei agora há pouco, ele só tem uma camada de isolação. Então, essa primeira camada de isolação, se ela aquecer muito, né, ela pode se danificar e já começar a impedir a condução da melhor forma possível. Geralmente, falando um pouquinho já de temperatura, geralmente esses cabos de PVC, eles aguentam até 70 graus de aquecimento, enquanto os cabos XLPE, eles aguentam 90 graus de aquecimento. Então eu vou sempre escolher o cabo XLPE. Não é bem assim, né? Você vai escolher conforme a sua necessidade. Será que o ambiente que você está escolhendo vai precisar de um cabo que suporte toda essa temperatura? Às vezes não. Às vezes o de PVC, que nem uma instalação residencial, já é mais do que suficiente para atender o nosso consumo. Mas aqui, se eu falar no nosso escolha de cabo, né, eu tenho que dizer sim, se eu estou escolhendo cabo de PVC ou se eu estou escolhendo um cabo de dupla isolação. E esses valores, vamos pegar esse exemplo, vamos dizer que eu vou utilizar na minha instalação um disjuntor Pergunto de vocês. Para vocês. Provavelmente o cabo de PVC não vai ser o 10 milímetros. Provavelmente. Dizem tantos colegas que já trabalham. Quando você vai comprar um disjuntor de 63 amperes, se eu falar para ele que você vai utilizar um cabo que você vê que você está escolhendo né, que eu estou apresentando aqui para vocês. Deixa eu... Conduz até 68 amperes. Tá falhando muito.
Professor, não tá dando para lhe escutar, Tá tá? falhando aí o áudio. Oi. Tá falhando um pouquinho, professor. Até onde vocês conseguiram me ouvir? Sem falhar ainda. 16 milímetros aí do cabo. 60 e pouco amperes. Vou falar novamente aqui, tá? Vou pedir aí para que vocês coloquem aí no mudo aí o áudio de vocês. Oi, você confirma aí se vocês estão conseguindo me ouvir normal agora. Sim. Beleza, colega. Então eu vou falar aqui novamente o que eu estava falando sobre o motor de 63. Baseado nessas escolhas aqui, é quase, vamos dizer que nós vamos escolher um disjuntor na nossa instalação, um disjuntor de 63 amperes. É quase automático, para os colegas que estão na área, que você compre um cabo de 16 milímetros e não utilize um cabo 10 milímetros, né? Mas, pelo 10 milímetros duplo isolado suportar 66 amperes, ele estaria totalmente compatível com esse disjuntor de 63. Enquanto o cabo de PVC de 10 milímetros, né, ele suporta só 50, você de certeza teria que estar aumentando esse cabo para 16. Porque o cabo de 16 de PVC suporta 68 amperes. Então, se o nosso disjuntor é 63, vejo que os nossos cabos sempre vão estar acima do meu disjuntor. Então, nesse caso aí, você sempre vai estar escolhendo o disjuntor com o cabo acima do valor do disjuntor, porque se você não escolher o disjuntor com um cabo que tenha uma capacidade de condução maior do que o disjuntor, o que vai acontecer? Aquelas cenas que a gente vê o cabo todo enegrecido, ou então o cabo danificado no disjuntor, porque ele sobreaqueceu e o disjuntor não desarmou. E o que acontece? Pode acontecer aquela cena lá que eu até mandei no grupo, né? Que o disjuntor, a instalação lá daquele colega pegou fogo e os disjuntores não viram nada. Então vamos fazer um exercício antes de a gente finalizar essa explicação e tirar essas dúvidas aí do exercício. Então vamos fazer um exercício para escolher o disjuntor e com esse mesmo exercício escolher o cabo que nós vamos utilizar. Considere um circuito de 2.250 watts alimentado em 127 volts com um fator de potência igual a 0,92. Sabendo que o fabricante de disjuntores possui os valores de IDJ e 16 amperes, 20 amperes, 25 amperes.
E sabendo que de 2,5 possui uma capacidade, deixa eu olhar aqui ela direitinho para a gente fazer igual a tabela, possui uma capacidade de 24 amperes, o de 1,5 que eu pulei aqui, 17,5, aí sim vai para o de 2,5, e o 4 milímetros, 32 amperes. Determine letra A, a corrente de projeto, letra B, a corrente do disjuntor, nem a corrente, né? O dispositivo de proteção. Letra C, o cabo condutor. Uma curiosidade, né, que eu falo aqui, porque... Pode falar, colega. Esse 17 milímetros, 5, o que é amperes? Como é que isso aí? Opa, eu escrevi errado. Opa, é 17,5 amperes. Porque eu falo dispositivo de proteção, né? Não esqueça de colocar no mudo aí, colega. Porque eu falo dispositivo de proteção? Porque nós temos fusíveis, né? Fusíveis, disjuntores, disjuntor motor, nós temos relés e por aí vai. Então, a norma, ela fala dispositivo de proteção, só que a gente meio que só guarda a informação que é disjuntor, né? Mas o disjuntor é só um dos dispositivos de proteção. Então, quando a gente fala dispositivo de proteção, nós podemos utilizar fusíveis, podemos utilizar disjuntores, disjuntor motor, se for o caso de motor, relés de proteção e por aí vai. Por isso que a norma fala dispositivo de proteção. Ela não especifica unicamente o disjuntor como dispositivo de proteção. Ok, pessoal? Eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem esse exercício, enquanto eu vou pegar uma água aqui rapidinho. Daqui a 5 minutos eu retorno, que é o tempo que vocês fazem esse exercício aí.
Beleza, pessoal. Vamos ver se deu tempo aí de fazer e tira nossas dúvidas aí do exercício. Vamos lá, o exercício consiste de um circuito de 2.250 watts, né? Então, essa daí é a nossa potência que nós vamos utilizar para fazer o cálculo dos nossos dispositivos de proteção, saber a corrente de projeto e determinar aí o cabo que nós vamos utilizar provavelmente. Ele é alimentado em 127, né? Então a tensão de alimentação é 127 volts. E o fator de potência, né, que nós estamos considerando aqui, é o fator de potência mínimo, que é o igual a 0,92. Não foi falado se era monofásico ou bifásico, mas a... Desculpa, não é nem isso. Se era monofásico ou bifásico. Pela tensão, né, que a gente está observando, né, ser uma tensão de 127 volts, só é possível ter 127 volts em circuitos monofásicos, né, circuitos mono. Então, a nossa fórmula que nós vamos estar utilizando é a fórmula da corrente, né, de potência, 2.250 watts, dividido pela tensão 127, vezes o fator de potência. Então, nesse caso, 0,92. Só recapitulando, não vão esquecer de colocar o parêntese nessa divisão, se porventura vocês estiverem tanto utilizando a calculadora científica como o celular para fazer essas contas. Ok? Não esqueça do parêntese, senão o resultado vai sair errado. Então, essa corrente de projeto, né, que nós estamos calculando, esse IB, vai ser 2.250 dividido pela multiplicação de 127 pelo 0,92. Então, nós temos uma corrente de 19,26 amperes, arredondando aqui. Ok? Todos conseguiram chegar nesse valor? Então, essa corrente de projeto, né, essa corrente que nós acabamos de calcular, é a resposta da nossa letra A. A corrente de projeto, que é o IB, é 19,26 amperes. Baseado nessa baseado nessa corrente de projeto, nós vamos escolher agora o nosso disjuntor, né, o nosso dispositivo de proteção. E olhando aqui os disjuntores que foram apresentados para nós, nós temos o de 16, o de 20 e o de 25. O de 16, ele não vai ser aplicável para nós. O de 25, ele até poderia ser aplicável, porém, ele pula o disjuntor de 20, que é o maior seguinte, né? Ou seja, nós temos 19,26 amperes, o disjuntor que atende o maior seguinte ao valor encontrado é o de 20. Apesar de 25 atender à regra, né, porque ele é maior do que os 19,26, eu estou pulando um disjuntor. Então, eu não posso fazer esses saltos de valores. Se a minha corrente de projeto é X, eu tenho que escolher o disjuntor, que é o X seguinte àquele valor que a gente encontrou, que é o exemplo que a gente está calculando aqui. O valor que encontramos, 19,26. Então, o disjuntor que nós vamos escolher é o disjuntor de 20 amperes. Vou até colocar mais para cá para a direita, e não esquecendo de colocar aqui a letra A de ampere.
Então, a resposta da nossa letra B é um disjuntor cuja corrente dele seja de 20 amperes. Ok? Vocês podem ver que nessa etapa aqui de determinação de disjuntores, eu não estou falando em nenhum momento ainda se é disjuntor curva B, se é disjuntor curva C, se é um disjuntor curva D. Quem vai determinar essa escolha, se vai ser B, C ou D, é pelo tipo de dispositivo, né? Aqui, se a gente fosse falar de curvas, a curva provável seria a curva C, porque ele não fala que se esse circuito é um resistivo, ele não fala. E também não fala que é um motor de grande potência, ou um motor elétrico que sempre vai estar partindo constantemente, para ser um curva D. Então, provavelmente vai ser um curva C. Mas como eu comentei agora há pouco, né, na aula de amanhã a gente vai dar sequência ao assunto que nós estamos falando aqui sobre cálculo de disjuntores e cabos, mas eu vou dar uma breve revisão sobre curvas de disjuntores. Ok? Então, vamos lá para a resposta da nossa letra C. Vou até apagar essa letra C da curva aqui, né, que a gente não está falando de curva ainda. Pode falar aí, Everson. Se você falou, eu não ouvi. Infelizmente, eu continuei sem ouvir. Alguém estava conseguindo ouvir o Everson, só para confirmar se o problema não é aqui comigo? Não. Não. Tem que escrever lá no chat. Então, veja aí, meu. Meu colega, escreve aí no chat ou então tenta mandar no WhatsApp o áudio aí que eu consigo lhe ouvir aqui. E a gente não está conseguindo lhe ouvir. Beleza? Enquanto isso, o que a gente vai determinar aqui? Vamos determinar aqui o nosso cabo condutor baseado na nossa fórmula, né? A nossa fórmula diz que o nosso cabo condutor ele tem que ser maior ou igual ao dispositivo de proteção. Ah, beleza. Vou mostrar por que eu coloquei 32 aqui, ó. Só um minutinho, deixa eu bater o print, né? A tabela que eu estou utilizando se chama tabela 36 da 5410. Essa tabela a gente vai ver com mais calma, provavelmente ou amanhã ou na quinta-feira. Eu vou mostrar aqui para você, rapidinho. Vou colocar aqui em cima. Até mesmo porque já está ficando sem espaço aqui a tela. Por que 32 amperes? Os fabricantes de cabo condutores, eles têm que se basear nessa tabela 36 da 5410. Se ela estiver aparecendo pequena, eu coloco, vou até colocar logo agora no grupo, para vocês verem depois, se estiver muito pequena. Você vai ver que eu estou utilizando uma coluna chamada B1 e esse número 2 em amarelo. Esse B1 aí, eu estou considerando que essa instalação elétrica ela está ocorrendo na parede e o condutor está embutido na parede. É isso que quer dizer esse B1, mas essa explicação mais detalhada eu vou dar mais para frente. Esse número 2, ele está considerando 2 condutores carregados. Então, o que é condutor carregado? É por onde a corrente elétrica circula. Como é um circuito 127, tanto a fase como o neutro
para 5410, ela chama de condutores carregados. Nesse caso aqui, é essa coluna onde está o número 2 aparecendo aqui que a gente vai usar. Aí você vai ver aqui, ó, seções nominais, 4 milímetros. A capacidade de condução desse cabo de 4 milímetros, de acordo com essa tabela 36 da 5410, é os 32 amperes. Ok, colega? Ela está reduzida a minha tela, mas essa tabela lá no nosso grupo para vocês verem. Ver se dá para melhorar aqui, ó. Melhorou agora? Então, só para mostrar aqui, né? Método B1, né, que é a referência de instalação. Como é fase neutro, é essa coluna 2. Eu li o que você escreveu aí, tá? Então, nessa coluna 2, ele diz que o cabo 4 milímetros é 32 amperes, tá? Mas essas informações aqui que eu estou passando, né? Porque vocês estão vendo aqui A1, A2, tem B2 e tem outros tipos de instalação, a gente vai ver com mais calma. Então, meu colega, por isso que eu estou utilizando a referência 4 milímetros igual 32 amperes. E para esse caso aqui, qual é o cabo que nós vamos utilizar? Vamos ver que o cabo de 17, de 1,5, na verdade, né, de 1 milímetro e meio, que conduz 17 amperes, ele não atende a nossa necessidade, né, porque 17 amperes, 17,5 amperes, ela está com a capacidade menor do que a capacidade do dispositivo de proteção. Então, o que vai acontecer? E já também está acima da capacidade do circuito, né? Só o circuito já está com 19. E o meu cabo está com 17, eu já estou com uma sobrecarga do cabo. E o disjuntor é 20. Então, esse cabo vai esquentar, vai se danificar e o disjuntor não vai enxergar esse problema. Então, qual é o cabo que nós temos que utilizar? Nesse caso aqui, o cabo próximo seguinte, que vai ser, no nosso caso, o cabo de 2,5, que ele conduz até 24 amperes. Então, o nosso cabo escolhido no nosso exercício vai ser um cabo de 2,5. Poderia colocar o 4 milímetros? Poderia, mas aí a gente estaria instalando um cabo de seção maior sem necessidade. Então, a gente estaria encarecendo a nossa instalação. Então, se você já sabe que aquele equipamento é exclusivo, né, pela potência que a gente está vendo, é um circuito exclusivo, não vai ter aumento de potência, então você não precisa aumentar a capacidade de condução do cabo sem necessidade. Ok, pessoal? Lembrando, conforme eu coloquei aí no início, né? Lembrando que... Vou colocar aqui mais para a esquerda. Lembrando que não estamos considerando agrupamento, temperatura, distância e queda de tensão. Então, quando a gente começar a considerar esses itens, agrupamento, temperatura, principalmente distância e queda de tensão, provavelmente quem vai sofrer a maior alteração sempre vai ser o cabo. O dispositivo de proteção
o dispositivo de proteção, ele está sempre vinculado com a corrente do circuito. Então, uma vez escolhida, uma vez calculada a corrente de projeto e uma vez escolhida o disjuntor, então você não mexe mais no valor do disjuntor. Você já escolheu o disjuntor e já determinou, na verdade, a corrente de projeto. Quando a gente escolhe o cabo, pela capacidade de condução, que é um dos critérios, a gente vai determinar através dos outros critérios, que é distância, queda de tensão, agrupamento, temperatura, se esse cabo 2,5, por exemplo, ele vai continuar atendendo todos esses critérios. E é esses critérios que a gente tem que estar sempre de olho para estar determinando nossos projetos. Pode falar aí, quem ia falar aí. Ah, não, professor, pode continuar, tá testando aqui o. Ok. Infelizmente você chegou quase já no fim, né, meu colega? Mas você consegue assistir a gravação aí daqui a pouco. Ok. Então, para o pessoal que está acompanhando desde o início, conseguiram determinar esses valores, conseguiram determinar o disjuntor da mesma forma como eu determinei aqui? Ou alguém escolheu algum valor diferente e está com dúvida do valor que você escolheu? Tá tranquilo. Tá beleza. Tá tranquilo. Quase eu não ouvi. Deixa eu só colocar mudo, dando eco do Gleides. Então, beleza, pessoal. Então, como essa daí é a nossa primeira fórmula, já digo de antecedência, já digo, na verdade, por antecedência, que essa fórmula, vou colocar aqui em cima novamente, já digo por antecedência que essa fórmula IB, que é a corrente de projeto, menor ou igual à corrente do disjuntor, menor ou igual à corrente do cabo, essa fórmula ela vai acompanhar vocês independente da instalação que vocês vão fazer. É claro que essa fórmula ela é a primeira que vocês vão testar, por exemplo, um cliente quer que você instale um determinado equipamento, um ar-condicionado. Eu espero que vocês ainda lembrem que o ar-condicionado, que um BTU, né, lembra da nossa conversão, que daqui a pouco eu vou passar o exercício, eu vou colocar um ar-condicionado só para ficar show de bola, como diz o ditado, equivale a esta conversão aqui. Então, o cliente quer instalar um ar-condicionado, você vai determinar o ar-condicionado para o disjuntor que você vai escolher conforme a potência de refrigeração, né, quantos BTUs, e você vai escolher o cabo conforme ao valor do disjuntor que você escolheu, ok? Então, sempre essa fórmula vai ser a primeira fórmula que vocês vão estar sempre utilizando, mesmo que seja indiretamente. Então, vamos dizer, um circuito 10 amperes. Eu posso escolher um disjuntor de 10 amperes sem problema. Qual é o cabo? Se for um circuito de iluminação, provavelmente vai ser um cabo de 1,5. Se for um circuito de tomada, um cabo de 2,5. Por que eu estou falando essa diferença? Porque a própria NBR 5410, ela fala nos circuitos de seção mínima, né? Mas, mais uma vez, né, como a gente ainda está na segunda aula, ainda não vamos falar sobre essas determinações de circuitos mínimos, mas já posso antecipar que existe, sim, esses critérios para os circuitos mínimos. Beleza, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, daqui a pouco, assim que a gente finalizar a nossa aula,
Vou colocar a nossa aula disponível no YouTube, para justamente para os colegas que chegaram mais tarde aí poder assistir a aula na íntegra. Vou passar alguns exercícios para que a gente comece a praticar essa fórmula. Essa fórmula, com essa explicação, só que ela está explicando lá com todos os fatores, né, que eu coloquei, que ainda vou falar. Mas se vocês fizerem a leitura da apostila, também tem essa explicação que eu fiz hoje. E vou passar 5 exercícios para vocês praticarem de hoje para amanhã. E na nossa aula de amanhã, a gente já faz a correção do exercício para verificar se vocês conseguiram desenvolver o exercício conforme o pretendido. Vamos fazer na nossa aula de amanhã uma revisão sobre as curvas dos disjuntores. E dependendo se tiverem muitas dúvidas sobre essa determinação com esta fórmula, já vou falar sobre o segundo critério, né? Vou antecipar aqui a fórmula. O segundo critério que a 5410 fala, né, sobre circuitos de proteção, que são as sobrecargas, né, dos cabos condutores. E o que ela fala? Ela fala que existe um critério de corrente que me diz que esse critério de corrente tem que ser 1,45 a corrente de condução do cabo. Mas essa segunda fórmula que eu estou apresentando aqui, vou fazer essa explicação somente amanhã, mas ela fala justamente, não sei se vocês já viram nos cabos, que quando vocês compram um cabo de baixa tensão, ele vem escrito assim, capacidade térmica 70 graus, ou 90 graus. Quem determina se é 70 ou 90 é justamente essa fórmula aqui, que ela fala justamente sobre a sobrecarga do cabo condutor. Então, para não fazer mistura dos conceitos que estamos apresentando, até mesmo porque está dentro da minha programação ter apresentado somente essa fórmula de cima, eu vou mandar o exercício para vocês praticarem esta fórmula de cima. E amanhã nós vamos falar sobre essa capacidade térmica de 70 a 90 graus, que é a sobrecarga do cabo condutor. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum questionamento? Minha voz falhou muito na transmissão de hoje. Eu acredito que hoje acho que está com problema na internet em todo canto. Mas acredito que deu para compreender aí a explicação de hoje. Se tiver amanhã com problema de áudio na minha internet, vocês sintam-se à vontade em avisar, que é para eu justamente retornar a explicação para todo mundo, e não se preocupe que eu faço isso sem problema nenhum. Então, senhores, se não tiver perguntas, né, vou parar aqui a gravação. Vou mandar agora